dever. Segundo os estatutos divinos, o dever é a parte da ação no bem que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina. E isso vai promover o nosso próprio aperfeiçoamento. No vídeo de hoje, nós vamos trazer aqui alguns nomes que definem o dever. Porque seria de perguntar, que tipos de deveres são esses? Então, nós vamos trazer aqui alguns nomes que definem esse dever, esses deveres, nas condições e lugares em que somos levados a cumpri-los. Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida à luz da doutrina espírita em comunhão com o Evangelho do Cristo. Allan Kardec fez uma pergunta memorável que se encontra na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Olha o que ele pergunta aos instrutores espirituais. Que se deve entender por lei natural? E os amigos espirituais respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a infelicidade do homem é o afastamento da lei de Deus. A vontade de Deus, portanto, é que nós sejamos felizes. E a vontade de Deus é que nós cumpramos a sua lei. Mas a vontade de Deus não é impositiva. Deus não violenta nenhuma das consciências criadas por Ele. Deus não violenta, o nosso Pai não violenta nenhuma consciência de nenhum de seus filhos. A consciência de nenhum de seus filhos. E Ele criou o livre-arbítrio. Então, cumprir a vontade de Deus é seguir a sua lei, é andar de conformidade com a sua lei. O benfeitor espiritual Emmanuel nos diz que a vontade de Deus, na essência, é a atitude mais elevada que somos levados a assumir para o benefício das criaturas humanas. Em benefício das criaturas humanas. A atitude mais elevada. Agora, que atitude mais elevada é essa? Para responder a essa pergunta, vamos a outra questão de O Livro dos Espíritos. É a questão 621, em que Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Resposta simples: na consciência. Na consciência. Portanto, Deus legisla na consciência de cada um. Deus legisla na consciência de cada um. Então, vamos recapitular. A vontade de Deus
é aquela atitude mais elevada que somos levados a assumir onde estivermos em favor dos outros. E essa atitude mais elevada, na essência, é a execução do dever que nós temos que cumprir diante da lei, que a lei divina preceitua para todos nós. E isso está na consciência de cada um. O benfeitor espiritual Emmanuel nos diz que o dever é definido por alguns nomes, por nomes específicos, nos lugares e condições em que somos levados a cumpri-lo. Vejamos então alguns desses nomes que têm o dever. Na conduta, sinceridade. No sentimento, limpeza. Na ideia, elevação. Na atividade, serviço. No repouso, dignidade. Na alegria, temperança. Na dor, paciência. No lar, devotamento. Na rua, gentileza. Na profissão, diligência. No estudo, aplicação. No poder, liberalidade. Na afeição, equilíbrio. Na corrigenda, misericórdia. Na ofensa, perdão. No direito, desprendimento. Na obrigação, resgate. Na posse, abnegação. Na carência, conformidade. Na tentação, resistência. Na conversa, proveito. No ensino, demonstração. No conselho, exemplo. Desse modo, minha amiga, meu amigo, que nós possamos não ter dúvidas quanto àquela atitude mais elevada que devemos assumir diante da nossa consciência. O que não é nada fácil. Não nos esqueçamos de que Deus, o eterno bem, que sustenta o bem de todos, atende aos nossos anseios de paz e felicidade, conforme a paz e a felicidade que oferecemos aos outros. Tem razão. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.